mundo não é governado pela verdade, mas pela percepção dela. Os fortes moldam histórias, os fracos as consomem. Aquele que deseja dominar não precisa vencer todas as batalhas, apenas escolher quais histórias serão contadas. Quem controla o que o outro acredita, controla o que ele teme. E quem controla o medo, governa sem levantar a espada. Essa é a primeira lição que poucos têm coragem de aprender. A dominação total não exige força bruta, mas a habilidade de se tornar inevitável. Como a sombra que acompanha o corpo, você deve estar presente mesmo quando não é visto. O silêncio pode ser mais afiado que o aço, e o sorriso mais perigoso que a lâmina. A arte está em fazer com que o outro acredite que age por vontade própria, quando, na verdade, dança no compasso que você dita. Aos que já passaram dos 40, o tempo ensinou. O mundo premia os que compreendem a natureza humana. Você já viu leões se alimentando e cordeiros se entregando. Já percebeu que a bondade, sem estratégia, vira fraqueza. Hoje, revelarei 7 regras maquiavélicas que não apenas enganam qualquer um, mas transformam você no arquiteto invisível do destino alheio. Ouça, aprenda e jamais seja o mesmo. O truque 1 começa com a regra mais poderosa: controlar a percepção. O que importa não é a verdade, mas o que os outros acreditam que seja verdade. Maquiavel sabia que a imagem é uma arma mais afiada que qualquer lâmina. Se você moldar como é visto, moldará como será tratado. Aquele que dita a narrativa não precisa vencer batalhas. Ele as vence antes que comecem. Para dominar a percepção, crie uma máscara e use-a sempre que for visto. Essa máscara não precisa mostrar quem você é, mas sim quem deseja que o mundo enxergue. O rei não precisa ser invencível, apenas parecer. A confiança que inspira não vem de sua essência, mas da história que os outros contam sobre você e que você secretamente escreveu para eles. Não gaste palavras defendendo-se de acusações. Quem muito se explica, levanta suspeitas. A percepção se alimenta de gestos, símbolos e silêncios estratégicos. Se quiser ser visto como forte, haja como forte. Se quiser ser visto como justo, distribua justiça visível. O segredo está em repetir sinais até que se tornem verdades inquestionáveis na mente dos outros. A percepção é moldada também pelo cenário. Uma postura firme, um olhar calculado, um ambiente controlado. Tudo comunica mais que discursos. O povo lê sinais mais rápido que ouve argumentos. Maquiavel sabia: quem controla o palco, controla a história. Não deixe que outro escreva o roteiro que será contado sobre você. Use rumores como ferramentas. Um sussurro bem colocado pode construir ou destruir reputações sem que você apareça. O truque é nunca ser visto como a fonte. Assim, você pode moldar a percepção alheia sem carregar o peso da manipulação. Quem controla o que é dito nos corredores, controla o que é decidido nas salas de poder. A percepção é frágil como vidro, mas, quando intacta, reflete o que você quer. Proteja-a com cuidado. Corrija rapidamente qualquer fissura na imagem que construiu, mas sem demonstrar urgência. Um reparo discreto mantém o mito intacto. O segredo é que ninguém perceba que houve um ataque, apenas que sua força permanece intocada. O truque 1 termina quando você se torna para os outros aquilo que deseja parecer, mesmo que por dentro seja algo completamente diferente. Uma vez que todos acreditam na imagem que você construiu, não importa quem você é. A percepção é a sua nova identidade, e com ela você governa sem precisar lutar. O truque 2 começa com a arte de usar pessoas como peças no seu tabuleiro. Maquiavel dizia que o poder raramente é conquistado sozinho. Aliados são escudos, protegem você de ataques diretos. Inimigos são degraus. Cada confronto com eles serve para elevar sua posição. O segredo não é eliminar rivais rapidamente, mas extrair vantagem de cada movimento que eles fazem contra você. Escolha aliados não pela lealdade, mas pela utilidade. A lealdade pode mudar com o vento, mas a utilidade mantém o vínculo. Um aliado útil teme perder o lugar ao seu lado. Um aliado leal, porém inútil, se torna peso morto. E peso morto
afunda navios. Na política, no comércio e até na vida pessoal, mantenha quem lhe dá poder e afaste quem só lhe dá afeto. Os inimigos, por mais perigosos que sejam, carregam um valor secreto. Eles chamam atenção para você. Uma disputa pública, quando vencida com elegância, constrói reputação. Até mesmo perder pode servir, se for usado para criar simpatia ou mostrar resiliência. O truque está em nunca desperdiçar a energia que um rival coloca para tentar derrubá-lo. Transforme aliados em cortinas e inimigos em trampolins. Quando precisar atacar, deixe que um aliado execute por você. Assim, o golpe não suja suas mãos. Quando precisar subir, use o ataque de um inimigo como justificativa para conquistar novos espaços. No jogo do poder, cada pessoa é uma ferramenta. Você só precisa saber qual ferramenta usar em cada momento. Nunca dê poder demais a um aliado. Quanto mais forte ele ficar, mais tentado estará a virar-se contra você. Distribua recompensas em pequenas doses, sempre de forma que ele ainda precise de você. Quanto aos inimigos, mantenha-os perto o suficiente para que você possa prever seus passos, mas nunca tão próximos que possam cortar sua garganta. O verdadeiro mestre manipula conflitos entre os outros para que nenhum tenha tempo de atacá-lo. Coloque aliados e rivais para se enfrentarem enquanto você observa de longe. Quando a poeira baixar, você estará no único lugar seguro, o topo. Quem tenta agradar a todos perde força. Quem mantém os outros ocupados com suas próprias guerras, reina. O truque 2 termina quando você percebe que todos à sua volta, amigos ou inimigos, trabalham sem saber para os seus interesses. Uns o defendem, outros o atacam, mas todos alimentam o seu nome, sua imagem e seu poder. Quando esse equilíbrio é atingido, você não apenas joga o jogo, você se torna o próprio tabuleiro. O truque 3 começa com o que poucos ousam praticar: o silêncio calculado e o mistério. Maquiavel sabia que quanto menos os outros souberem sobre seus planos, mais poder você terá. A incerteza paralisa. O que é visível pode ser atacado. O que é invisível não pode ser tocado. O mistério é uma armadura que protege não apenas seu corpo, mas também sua influência. Fale menos do que sabe e nunca revele tudo de uma só vez. Quem se expõe demais se torna previsível, e previsibilidade é fraqueza. A mente humana teme o desconhecido, e você deve usar isso como arma. Deixe perguntas no ar. Crie lacunas que os outros preencherão com suas próprias interpretações, quase sempre mais perigosas que a realidade. O mistério também protege contra ataques antecipados. Um adversário que não entende suas intenções não sabe como se defender. Ele hesita, adia decisões e desperdiça energia tentando adivinhar seus movimentos. Nesse intervalo, você avança sem resistência. O mistério não é a ausência de ação, mas ação disfarçada de inércia. Construa uma imagem que desperte curiosidade, mas não permita que seja totalmente decifrada. Seja cordial, mas reservado, presente, mas impenetrável. Mistério não é se esconder, é aparecer apenas o suficiente para que percebam sua existência e sintam falta do que não conhecem. Quem domina essa arte nunca é ignorado. Use histórias vagas sobre si mesmo, mesclando verdades e omissões. Diga algo que pareça revelador, mas que, no fundo, nada exponha. Assim, os outros acreditarão que o conhecem, quando, na verdade, só sabem o que você quer que saibam. Essa ilusão de proximidade é a chave para manipular sem levantar suspeitas. O mistério deve ser sustentado pelo controle de suas emoções. Nunca reaja de forma previsível. A dúvida sobre sua reação cria cautela nos outros. Eles medem palavras, evitam riscos e, sem perceber, moldam suas ações para não provocar o que não entendem. É assim que o medo silencioso nasce. O truque 3 termina quando você percebe que todos à sua volta falam sobre você sem realmente saber quem você é ou o que fará. Quando se tornar um enigma, será mais difícil ser atacado e mais fácil ser seguido, pois o ser humano, diante do que não entende, prefere se alinhar e obedecer. O truque 4 começa com a lei mais cruel do poder. Nunca permita que os outros sobrevivam sem você.
Maquiavel dizia que a dependência é a corrente mais forte, pois é carregada voluntariamente. Quem precisa de você não ousa traí-lo. Essa necessidade pode ser de proteção, de recursos ou até de aprovação. Quanto mais indispensável você for, mais seguro estará. Para criar dependência, ofereça algo que ninguém mais pode dar. Pode ser informação, influência ou acesso a pessoas-chave. Mas nunca entregue tudo de uma vez. Dê em doses controladas para que sempre precisem voltar. É como alimentar um prisioneiro, o bastante para mantê-lo vivo, mas nunca o suficiente para que possa fugir. A dependência não se constrói apenas com favores, mas também com a percepção de que sua ausência significaria o caos. Seja a solução para problemas que você mesmo pode ter ajudado a criar. Quando perceberem que sua presença garante estabilidade, temerão mais a sua saída do que o seu poder. Crie laços múltiplos. Se alguém depende de você apenas por um motivo, é fácil quebrar o vínculo. Mas se depende em vários aspectos, financeiros, emocionais, sociais, torna-se prisioneiro de uma rede invisível. Quanto mais pontos de dependência, mais difícil será escapar. Não permita que um aliado se torne totalmente independente. O poder que ele acumular sem sua ajuda será poder contra você. Dê o suficiente para que ele cresça, mas sempre mantenha um ponto em que precise da sua aprovação ou dos seus recursos. Assim, mesmo fortes, ainda estarão acorrentados. A dependência deve parecer benefício, não prisão. Deixe que pensem que estão sendo favorecidos, quando na verdade estão sendo acorrentados. O mais eficaz é quando o outro acredita que precisa de você porque quer e não porque não tem escolha. Essa ilusão é o cimento que fixa a corrente para sempre. O truque 4 termina quando todos ao seu redor percebem que, sem você, não tem chão para pisar. E nesse ponto, mesmo que descubram que são prisioneiros, será tarde demais. Pois um prisioneiro que ama sua cela não deseja a liberdade, teme-a. O truque 5 começa com a verdade que poucos admitem. O medo é mais confiável que o amor. Maquiavel alertava que a gratidão é volátil, mas o temor é constante. Porém, medo em excesso gera ódio, e ódio busca vingança. O segredo é a dosagem. Inspire respeito pela possibilidade de punição, mas sem aplicá-la de forma que provoque desespero. O medo funciona melhor quando é sutil. Um aviso velado, um olhar prolongado, um silêncio calculado antes de responder. Pequenos sinais lembram que você tem poder para punir, mas escolhe não fazê-lo, por enquanto. Isso cria uma dívida silenciosa na mente do outro, uma constante lembrança de que seu favor não é garantido. Nunca ameace de forma direta, sem estar pronto para cumprir. Uma ameaça vazia destrói o efeito do medo. Mas quando o castigo vem após um aviso, ele se torna uma lição para todos que observam. O impacto não está na severidade, mas na certeza de que você age quando é ultrapassado o limite. Use exemplos para reforçar seu poder. Não precisa punir todos, apenas um de forma visível. A história dessa punição se espalhará sozinha, criando temor nos demais. É mais eficaz que qualquer discurso. No poder, a reputação de agir é mais importante que a frequência das ações. O medo deve sempre estar acompanhado de justiça aparente. Se parecer que você pune por capricho, todos conspirarão contra você. Mas se o castigo parecer merecido, até os que temem o aceitarão como inevitável. O segredo é fazer com que até sua crueldade pareça uma forma de ordem. Não permita que o medo se transforme em caos. O medo saudável mantém as pessoas alinhadas. O pânico as torna imprevisíveis. O equilíbrio está em mostrar que você tem o poder de destruir, mas prefere manter a paz, desde que seja obedecido. Assim, o temor se mistura à gratidão. O truque 5 termina quando você percebe que ninguém ousa testá-lo. Não por amor, mas porque conhecem o preço de falhar. O respeito pelo medo é silencioso, mas duradouro. E, no jogo do poder, o silêncio é prova de que a ordem foi estabelecida. O truque 6 começa com a lei mais antiga dos impérios. Mantenha seus súditos divididos.
Maquiavel sabia que um povo unido é forte demais para ser controlado, mas, fragmentado em disputas internas, torna-se cego para o verdadeiro governante. A divisão não precisa ser aberta. Basta plantar pequenas sementes de desconfiança e rivalidade para que cresçam sozinhas. Incentive diferenças de opinião, mas nunca permita que elas se voltem contra você. Alimente disputas sutis entre grupos, aliados e até inimigos. Quando todos estão ocupados combatendo uns aos outros, ninguém tem tempo ou energia para desafiar sua autoridade. O caos calculado é a muralha invisível do poder. Use recompensas seletivas. Favoreça um lado hoje e o outro amanhã. Isso impede que surja um consenso contra você. Cada grupo acreditará que, com paciência, será o próximo a receber benefícios. Essa alternância mantém todos dependentes da sua aprovação e evita que unam forças contra o trono. Nunca resolva um conflito de forma definitiva. A paz total é perigosa, pois permite que os outros se fortaleçam. Mantenha disputas vivas, mas sob seu controle. A briga constante mantém a atenção desviada e a energia consumida, enquanto você governa de forma estável no centro do caos que criou. Dividir para governar não é apenas separar grupos, mas também isolar indivíduos. Descubra pontos fracos e explore diferenças pessoais. Amizades podem se tornar rivalidades com a insinuação certa. Um aliado que desconfia de outro não planeja golpes. Ele planeja se defender, e assim a ameaça nunca se volta para você. Controle a informação que circula entre os grupos. Uma verdade omitida aqui, uma meia-verdade ali, e logo ninguém saberá ao certo o que é real. A incerteza mantém todos buscando sua orientação como a única fonte segura. Esse monopólio da clareza é o trono invisível de quem divide para governar. O truque 6 termina quando percebe que todos, mesmo os rivais, precisam de você para manter o equilíbrio que criaste. Eles não pedem sua queda, pois temem que o caos os devore sem sua mão no comando. Nesse ponto, você não é apenas o governante, é o único guardião do mundo deles. O truque 7 começa com a essência da astúcia: ocultar seu verdadeiro objetivo até que seja impossível detê-lo. Maquiavel ensinava que expor planos cedo demais convida à sabotagem. O segredo está em envolver sua meta real em camadas de distrações, movimentos falsos e promessas vazias, até que, quando revelada, seja tarde para que qualquer um possa reagir. Use objetivos secundários para mascarar o principal. Mostre interesse em metas pequenas e visíveis, enquanto a verdadeira conquista cresce nas sombras. Assim, inimigos desperdiçam esforços tentando impedir o que não importa, deixando o caminho livre para o que realmente deseja. A atenção é sua maior moeda. Gaste-a onde não dói perdê-la. A dissimulação é mais eficaz quando combinada com verdade parcial. Diga algo que seja real, mas que esconda a intenção final. Isso cria confiança e reduz suspeitas. Quem pensa conhecer seu destino não vê a curva repentina que você preparou. A verdade incompleta é a mentira mais convincente. Não mova todas as peças de uma vez. Avance lentamente como se não houvesse pressa. O movimento gradual embala os outros na ilusão de que podem prever seus passos. Quando aceleram para acompanhá-lo, já estão na armadilha. A surpresa final deve ser tão rápida que pareça inevitável. Crie distrações que capturem a atenção coletiva. Um gesto grandioso, um falso conflito, uma aliança inesperada. Tudo serve para desviar os olhos do seu verdadeiro alvo. Assim, quando o golpe final vier, todos estarão olhando para o lado errado, confusos demais para reagir. Nunca subestime o valor do tempo. Um objetivo revelado cedo demais é como fruta verde, sem sabor e fácil de descartar. Espere até que sua meta esteja madura e garantida. Só então, exponha-a. Nesse momento, qualquer oposição será impotente, e os que antes o ignoravam se curvarão diante do inevitável. O truque 7 termina quando você atinge seu objetivo, e os outros percebem que foram peças de um plano maior. Mas já é tarde. As chaves do poder estão em suas mãos, e nesse instante, a revelação não é mais um risco, é o troféu.
Agora você conhece as 7 regras que moldam impérios e destroem reis. Não são apenas truques, são leis eternas do poder. Quem as ignora vive como servo, mesmo que use coroa. Quem as aplica, governa mesmo sem trono. O mundo não é justo e nunca será, mas é previsível. E aquele que compreende suas engrenagens controla seu movimento. Não espere que os outros lhe deem poder. Ele não é concedido, é tomado. Cada regra que ouviu é uma arma silenciosa, invisível aos olhos comuns, mas mortal quando usada com precisão. A maioria viverá e morrerá sem perceber que é controlada. Você agora sabe. E saber é a primeira vitória no jogo da dominação. O jogo nunca termina. Sempre haverá novos aliados para manipular, inimigos para aproveitar e peças para mover. A única pergunta é: você será o jogador ou a peça? As regras estão diante de você. A decisão não, pois no tabuleiro da vida, quem hesita é removido, e quem age, governa. Escolha.